neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Nossa fé sem as obras é morta. Foi assim que o Senhor ensinou. Se o amor realmente não há, nem as obras, nem a fé tem valor. Sem amor é impossível agradar a Deus, e as obras são frutos do amor. Nossa fé necessita das obras do amor, mais que a abelha precisa da flor. Minha fé pode ser intensa, que é capaz de até montes transportar. Sem amor nada posso fazer, só o amor pode a fé consagrar. Sem amor é impossível agradar a Deus, e as obras são frutos do amor. Nossa fé necessita das obras do amor, mais que a abelha precisa da flor. Ele tinha a bênção.
Ouvintes, bênção é uma palavra muito desejada por todos os homens, por toda a humanidade. Falando bênção, não querem saber de onde aquilo procede. Quer receber a bênção. Agora, isso não deveria ser assim. Porque a bênção mesmo quer dizer graça divina. E a graça, por sua vez, quer dizer favor imerecido. É um benefício, uma dádiva, é uma benevolência que, no sentido cristão, só tem valor, só deve ser realmente desejada, buscada, quando ela procede de Deus. Porque, afinal de contas, o único que pode abençoar aqui na terra é Deus. A bênção do homem não abençoa o homem, a menos que este homem seja um instrumento de Deus para abençoar. Agora, nós temos na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 3, aquilo que citamos na abertura de mais essa programação. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Vejam, meus ouvintes, que coisa profunda. Cristo se fazendo maldição. Isto quer dizer, estando numa condição completamente oposta à bênção. Se fazendo maldição por nós. Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse a nós, os gentios, e Paulo ainda enfatiza, por Jesus Cristo. A bênção de Abraão só pode chegar ao crente, ao cristão, através de Jesus Cristo. Agora, a bênção de Abraão compreende coisas muito mais fundamentais, muito mais profundas do que isto que os homens fazem filas para buscarem como sendo bênção. Se você conhecer qual é a bênção de Abraão, você começa por aqui, você começa tendo um sacerdócio. Você se submete a um sacerdócio. E esse sacerdócio é segundo a ordem de Melquisedeque. A bênção de Abraão só pode chegar até nós através da ordem de Melquisedeque. Aquele sacerdote do Deus Altíssimo, a quem o Abraão do Deus Altíssimo deu os dízimos, porque ele era o seu sacerdote. Antes de Abraão lhe dar os dízimos, ele lhe deu o pão e o vinho. Ora, isso é muito profundo.
é muito importante, deveria parar todas as pessoas. Esse assunto, essa bênção deveria fazer todo mundo parar. Porque bênçãos, graça divina, chuva, sol, caem sobre os justos e os injustos, sobre os maus, sobre os bons. Os dons espirituais, os dons carismáticos, mexem com os vasos das emoções das pessoas, que fazem as pessoas chorar, gritar, saltar. Ainda não é a bênção de Abraão. Isso é a chuva e o sol que cai sobre maus e bons, sobre o joio e o trigo. Agora, a bênção de Abraão não cai sobre os dois, só cai sobre um. A bênção de Abraão não se trata de um movimento de sensação, de emoção. A bênção de Abraão compreende perfeitamente, claramente, através das Escrituras, do próprio São Paulo, justamente na sua etapa mais crítica, em que não havia nenhuma sensação de sua parte e muito menos de sua esposa, Sara. Isso combinando perfeitamente com a grande bênção que viria sendo intermédio da bênção de Abraão, Jesus Cristo, que foi concebido sem nenhuma sensação. Os eleitos de Deus têm que ter coragem para dar esse passo. O quíntuplo de Efésios só tem uma missão nesta terra: é levar os eleitos a se beneficiarem do ministério tríplice do profeta de Deus, porque isso traz a bênção de Abraão, que chega até Elias, filho do homem, e o sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. O quíntuplo de Efésios não tem missão, uma missão a não ser esta: levar a igreja à perfeição, a fé perfeita. E a fé perfeita é aquela: diga apenas uma palavra e o meu criado será curado. É pela palavra. Essa palavra nos emociona. Essa palavra compunge os nossos corações, na verdade. Mas, sobretudo, ela forma um fundamento, que é uma sensação de segurança, não atendendo os sentidos humanos para glorificar o homem a quem Deus está usando, mas sim para glorificar a Deus e levar a igreja a ter vida em si mesma. O crente, individualmente, que tem a bênção de Abraão, está na condição de Abraão, quando Abraão recebeu a promessa, sem possibilidade alguma, sem possibilidade própria, condição própria, nem ele, nem Sara, nenhum dos dois tinha condição própria. Agora pense bem nisto. Se apenas Abraão fosse transformado, o que seria de Sara? Pense agora um pouquinho, se apenas Sara fosse transformada, o que seria de Abraão? A Bíblia diz que ambos foram transformados para receber a grande bênção do amor, que era Isaque, o filho, o amor perfeito
que aniquila o sistema carismático, que aniquila aquilo que é em parte e leva a bênção da piedade. A bênção da piedade é como esta que está prometida no Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Essa bênção que o salmista está se referindo no Salmo 128 é a bênção de Abraão, que no Velho Testamento se tratava da questão física, a prosperidade física. Alcançar um filho na condição que Abraão e Sara alcançaram era uma prosperidade, era uma bênção muito grande. Se tratava exatamente de uma bênção física no Velho Testamento. Mas essa bênção física sofreria uma transformação, como Abraão e Sara foram transformados. Essa bênção física sofreria uma transformação através do ministério de Jesus Cristo. E aqueles que alcançassem esta bênção, que foi uma figura na vida de Abraão, que foi uma figura no Velho Testamento, não somente veria os bens de Jerusalém durante um período aqui na terra apenas, mas sim vida eterna. Abraão peregrinou em busca disto. Ele peregrinou pela cidade de Jerusalém, pela Santa Jerusalém. E ele tinha essa bênção dentro de si, que por fim o próprio Senhor Jesus Cristo reconheceu que os céus pode ser chamado de seio de Abraão. E São Paulo, nessa mesma carta aos Gálatas, nos deixa claro que nós somos posteridade, somos filhos de Abraão. E você conhece a parábola do rico e Lázaro? E aquele rico que foi lá para o Hades, para o inferno, de lá ele pôde contemplar Lázaro no seio de Abraão. Jesus Cristo, no seu ministério aqui na terra, mandou uma mulher que andava encurvada há 18 anos se endireitar. Ele expulsou a Satanás dela. E ela se colocou ereta, sadia. E quando ele foi censurado por aqueles que estavam sempre na coisa física, ele disse: não me era lícito soltar esta filha de Abraão, que vivia presa por Satanás há 18 anos. Todos quantos têm alcançado a bênção de Abraão podem até mesmo catar migalhas debaixo das mesas dos ricos,
desse rico de Laodiceia, mas carregando esta filiação, sendo filho de Abraão, ou filhos de Abraão, não tem outro destino senão irem para o seio de Abraão. Agora pense um pouquinho, reflita bem nisso. Medite na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13 e 14. O verso 14 diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Isso sim é bênção. Isso é descer para o vale de bênção. O vale de bênção é justamente estar nas promessas de Abraão, vivendo a vida incoerente, difícil, sem possibilidades próprias, sem condições próprias. Não, a igreja que tem condição própria é laodiceiana. Os líderes que têm condição própria são laodiceianos. Os filhos de Abraão estão secos, como Abraão estava, porque está se aproximando a hora da grande bênção da transformação. Desçamos para este vale de bênção, e esta mensagem gloriosa. Eu desci para o vale de bênçãos e paz, onde sinto comigo Jesus. Seu sangue aos humildes garante perdão, seu Espírito os enche de luz. Entrai neste vale de bênçãos e paz, onde Cristo revela a feição. Aceitai, abraçai, confessai-o, publicai que nele há salvação. A festim neste vale de bênçãos e paz, abundância em grão liberal. O cansado recebe alimento e vigor, e o triste consolo real. Entrai neste vale de bênçãos e paz, onde Cristo revela a feição. Aceitai, abraçai, confessai-o, publicai que nele há salvação. Aceitai, abraçai, confessai-o, publicai que nele há salvação. Você não recebe a bênção de Abraão através de oração,
de pregador algum. Ela vem da predestinação, da eleição, desde antes da fundação do mundo. Simplesmente, nesta hora, eu peço a Deus para te revelar que você tem a bênção de Abraão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ó Senhor, dá-me a tua graça, para que eu possa contigo morar. Dá-me graça, poder e virtude, tudo isto eu quero provar. És o orvalho que cai sobre as rosas, és a fonte que brota o amor. Ó Senhor, fortifica o teu povo e ensina a andar com temor. Ó Senhor, tu és maravilhoso, teu Espírito nos vem confortar. Enche-nos com todo teu gozo e ensina o teu nome honrar. És o orvalho e cai sobre as rosas, és a fonte que brota o amor. Ó Senhor, fortifica o teu povo e ensina a andar com temor. Ó Senhor, ao findar a minha vida, eu irei te glorificar junto ao trono de Deus reunido. Aleluia, que glória será. És o orvalho que cai sobre as rosas, és a fonte que brota o amor. Ó Senhor, fortifica o teu povo e ensina a andar com temor.